a sua ficha de cadastro, tá bom? Dito isso, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 3, nós vamos ler do verso 17, Mateus capítulo 3, verso 17, até o verso 11 do capítulo 4. Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 3, do verso 17, nós vamos ler até o verso 11 do capítulo 4. Diz assim: E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E lhe disse: Se és o Filho de Deus, tira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará e a teu respeito que te guardem. E ele te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos ler novamente o verso 1 e o verso 11. Diz assim o verso 1: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o verso 11: Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nessa manhã nos colocamos diante da Tua presença, entregando os nossos louvores e as nossas adorações. Conosco, Senhor Deus, aqueles que estão aqui no templo, com os nossos irmãos que estão nas redes sociais. Senhor, com a Tua palavra aberta, que Teu Santo Espírito possa falar em nossos corações, e que nós possamos ser transformados pela Tua palavra nessa manhã, que a Tua palavra venha fazer moradia em nossas vidas, e que ela possa ecoar na nossa vida, e nós possamos, Pai, ter essa Tua mensagem conosco toda semana, todos os dias da nossa vida. Senhor, é que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, amém. Só um minuto que eu vou abrir a água aqui. Entramos num texto que muitos de nós conhecemos, a tentação de Jesus. Quando eu estava meditando nesses versículos, nesses 11 versículos, começou a vir a mim algumas coisas, e no estudo foi se abrindo a minha mente, orando ao Senhor e pedindo orientação, e dentro desses 11 versículos, houve 5 coisas que me chamaram a atenção, desse momento de Jesus Cristo diante da tentação. Cada uma dessas coisas que estavam acontecendo aqui nesse texto,
gerou um sermão diferente. 5 sermões sobre a tentação de Jesus, que nós vamos tratar desses pontos nos cultos seguintes. Nós vamos daqui a pouco falar sobre 5 aspectos da tentação de Jesus, isso através de 5 mensagens diferentes. Mas existe uma outra coisa que me chamou a atenção, que não está inteiramente dentro da tentação de Jesus, mas está no contexto de Mateus, que nessa manhã eu queria trazer para nós. Existe uma pergunta que muito é feita, nós já fizemos essa pergunta, alguns encontraram a resposta, outros não têm a resposta ainda. Você que está em casa, eu tenho certeza que já fez essa pergunta ou está fazendo essa pergunta nesse exato momento. E uma pergunta que Mateus fez, não só Mateus, mas todos os discípulos fizeram essa pergunta: quem é esse Jesus de Nazaré? Quem é Jesus de Nazaré? Essa pergunta, irmãos, é uma pergunta que todos fazem, é feita por todos. Mais ainda, inúmeras pessoas tentam dar uma resposta para essa pergunta de quem é Jesus. Olhamos à nossa volta, contemplamos que várias entidades, vários segmentos buscam dar uma resposta de quem é Jesus. Pessoas buscam dizer quem ele foi. Olhamos essas respostas, olha para a sociedade, olha para cada segmento que existe uma resposta diferente dada por esse segmento. Todas as religiões precisam falar sobre Jesus Cristo. Nós, como cristãos, não precisamos falar de Buda, não precisamos falar de Maomé, não precisamos falar de Allan Kardec, não precisamos trazer esse segmento dessas pessoas que são mestres nas suas religiões, alguns fundadores das suas religiões, para o nosso tema cristão, mas só que eles precisam falar de Jesus. As ideologias, a mesma coisa, precisam tratar do tema Jesus Cristo. Todas as ideologias, partidárias ou não, pensamentos, filosofia, sociologia, a história, todos eles precisam falar sobre Jesus Cristo. Nós vemos que promulgam debate, promulgam workshop. Nesses dias, estava vendo nas redes sociais e me chegou um anúncio de um professor de filosofia muito conhecido, ateu, fazendo a seguinte workshop em um dia, botando até que era gratuito, as verdadeiras bases de quem é Jesus de Nazaré. Nós temos pessoas que estão colocando isso, livros são escritos, apostilas são realizadas, todos eles se credenciam com uma resposta para dizer quem é Jesus de Nazaré. Essas pessoas discursam sobre esse tema e começam a falar. Jesus foi um revolucionário, um grande revolucionário, um grande idealista. Outros vão dizer que Jesus foi a maior figura da história humana. Outros dizem, e já ouvi falar, estive presente em algumas situações que foi falado isso, que Jesus foi um inconformado com o sistema. Jesus foi o fundador de uma religião. Ou outros vão dizer que Jesus foi o maior psicólogo de todos os tempos, o maior assistente social, o maior advogado, o maior disso, o maior daquilo, e etc, etc, etc. As pessoas vão falando. Mas, igreja, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, essa preocupação não é só da nossa época. Não é só da nossa época que as pessoas procuram saber quem é Jesus. A sociedade do primeiro século também queria saber quem era Jesus. Eles tinham a preocupação, a interrogação de querer saber de quem é Jesus. Lá em Mateus capítulo 16, verso 13, Jesus vai dizer o seguinte: acontece um fato,
Diz ali o texto: indo Jesus para o lado da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que dizem o povo ser o Filho do Homem? A sociedade daquela época, em volta de Jesus Cristo, queriam saber quem era Jesus. Os discípulos falavam que uns dizem que tu és Elias, um dos profetas, e começou a falar de quem é Jesus. Todos queriam saber quem era essa figura que surge no primeiro século, na região de Israel, da Judéia, da Galileia, do mar de Tiberíade, do mar da Galileia. Quem é Jesus? Essa é uma pergunta que requer uma resposta. Nós temos que dar essa resposta. Nós, como igreja, precisamos responder essa pergunta. Se nós não respondemos, o mundo responde por nós. Nós temos que dizer quem é Jesus. E quem é Jesus, igreja? Quem é Jesus Cristo? Mateus não ficou calado diante dessa pergunta. Ele procurou responder essa pergunta. Ele se empenhou em apresentar quem é Jesus para a sua sociedade, para aqueles que estão em volta. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, desde o capítulo 1, verso 1, até o capítulo 4, verso 11, nós vemos Mateus apresentando Jesus Cristo para aquela sociedade, dizendo quem é Jesus Cristo. Ele apresenta o seu mestre. O foco do Evangelho de Mateus é apresentar quem é aquele que o chamou, quem é Jesus Cristo. Nós olhamos para Mateus e vemos uma resposta daquele que andou 3 anos com Jesus Cristo, daqueles que viram os milagres acontecendo, daqueles que viram andar por sobre o mar, que ouviram as parábolas de Jesus Cristo, que ouviram o sermão do monte. Quem é Jesus para o levita, que era cobrador de impostos e tornou-se discípulo, depois apóstolo? Uma resposta que todos queriam saber naquela época, e Mateus traz a sua resposta de um observador perto de Jesus, de uma testemunha que estava ao lado de Cristo, e Mateus responde plenamente essa pergunta. Diante desse texto que nós temos de introdução ao Evangelho de Mateus, que vai até o verso 11 do capítulo 4, Mateus apresenta 5 predicados de Jesus Cristo, e nesses 5 predicados ele informa para a sociedade quem é Jesus Cristo. A partir desses 5 predicados que ele coloca em Jesus Cristo e mostra para a sua sociedade, ele apresenta para os judeus, que foi a escrita original do livro de Mateus, para quem ele estava escrevendo, quem é Jesus Cristo. O primeiro predicado que Mateus traz nessa introdução ao seu evangelho é que Jesus Cristo é o Rei do mundo. Jesus Cristo é o Rei. Mateus foi incansável no seu evangelho de mostrar que Jesus Cristo é o Rei esperado. De Mateus capítulo 1, verso 1 até Mateus capítulo 3, verso 12, ele começa a informar para os seus leitores, para os seus interlocutores, que Jesus Cristo é o verdadeiro filho de Davi que haveria de vir, que Jesus Cristo é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele começa mostrando para aquela geração que a genealogia de Jesus Cristo mostra que ele é o Rei. Ele vai no seu evangelho dizendo que o anjo mostra e informa que Jesus Cristo é o Rei. Ele vai dizer no evangelho que as profecias bíblicas apontam que Jesus Cristo é o Rei. A natureza proclama que Jesus Cristo é o Rei esperado. Ele também vai dizer nos evangelhos que os gentios proclamam que Jesus Cristo é o Rei, se deslocam até Belém para poder adorar o Rei de Israel. Mateus diz no evangelho dele que Jesus Cristo é o Rei dos reis,
Senhor dos senhores. Quem é Jesus Cristo, igreja? Jesus Cristo é o Rei. Ele é aquele que governa sobre todos os nomes. A terra está sob a sua disposição. Ele está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso e governa. Olhamos para a nossa sociedade, ficamos preocupados, vemos pessoas iníquas, pecadores, doentias governando o mundo, mas quem governa sobre todos os nomes é Jesus Cristo. Nós cantamos aqui, o nosso Senhor é o Rei dos Reis, Ele é o verdadeiro Deus. Pode se levantar homens, pode se levantar governos, pode se levantar impérios, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Rei. E Mateus mostra isso para aquela geração. Nós temos que ter a consciência que o nosso Senhor Jesus Cristo governa. Ele é o Senhor dos senhores. A humanidade não está a poder das autoridades da nossa época. O nosso mundo, o cosmos e tudo que existe nele é governado pelo Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que governa sobre todas as coisas. Ele governa sobre o mundo e nós podemos ter confiança de que tudo acabará bem, porque Ele é o Rei, Ele é o Senhor. As dificuldades surgem dentro da nossa casa, nós temos um Rei que governa dentro do nosso lar. As coisas, o chão desaparece da nossa vida, o chão começa a ficar escorregadio, nós começamos a perder a nossa fé, a ficar tristes, desamparados, achando que tudo vai dar errado. Nós temos que confiar que Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos senhores. E louvado o nome do Senhor por causa disso. Nós temos um Rei que se compadece de nós. Nós temos aquele que é a autoridade em pessoa e governa tudo e todos com um cetro de justiça. E nada acontecerá se não for a vontade dEle. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da sociedade, e Ele estará conosco todos os dias, até o dia que nós estaremos com Ele. Louvado o nome do Senhor. Em Filipenses, capítulo 2, verso 10 e verso 11, vai dizer o seguinte: para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para Mateus, Jesus Cristo é o Rei. Quem é Jesus Cristo para cada um de nós nessa manhã? Que lugar Ele ocupa em nossos corações? Mas Mateus diz mais. Mateus diz, o segundo predicado que ele coloca em Jesus Cristo, é que Jesus é o sumo sacerdote. Lá em Mateus 13, verso 13, vai dizer o seguinte: porque esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Na tradição judaica, igreja, no judaísmo antigo, só o sumo sacerdote poderia fazer o sacrifício para a remissão de pecados. Não tinha uma outra pessoa na sociedade judaica que poderia entrar no Santo dos Santos e ali remir o pecado, expiar o pecado da população. Só o sacerdote podia se colocar, só o sumo sacerdote podia se colocar diante de Deus e interceder por aqueles que estavam em pecado. Só o sacerdote poderia fazer a celebração e a cerimônia do bode expiatório para expiar o pecado das pessoas. Aqui nós vemos Jesus Cristo, aquele que não tem pecado, aquele que não tinha pecado sobre si, se fazendo pecador, para que nós pudéssemos ser remidos dos nossos pecados. Cristo ofereceu a si mesmo,
para resgatar cada um de nós, pecadores, que estávamos dispostos a caminho de uma perdição eterna, mas pelo sangue do Cordeiro a nossa trajetória foi mudada. Jesus Cristo é o sumo sacerdote para Mateus. O profeta João Batista, tinha consciência disso. Quando Jesus chegou para ser batizado, João virou para ele e disse o seguinte: Senhor, Jesus, você quer ser batizado por mim? Eu que tenho que ser batizado por ti, e o Senhor vem a mim. João olhou para Jesus e viu quem ele era, o Santo de Deus, aquele que não tinha pecado, mas que se colocou na brecha para que nós pudéssemos ser remidos. Jesus é rei sim do mundo, mas Jesus é o nosso sumo sacerdote. Em Hebreus capítulo 6, verso 20, o texto vai dizer o seguinte: onde Jesus, como percussor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é o nosso sumo sacerdote, o nosso mediador. Nós temos um diante do Pai que intercede a nosso favor. Os nossos pecados foram perdoados por Jesus Cristo. Os nossos pecados foram expiados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E Mateus apresenta esse Jesus para aquela sociedade, a sociedade que precisa reconhecer que está em pecado e precisa ser redimida, precisa ter os seus pecados expiados por Jesus Cristo. Para Mateus, Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, o sacerdote eterno, sacerdócio esse que nunca mais passará, mas será permanente e eternamente em nossas vidas. O sacerdote que está nesse momento expiando os nossos pecados, que a cruz recebeu a dívida que era contrária a nós, como Paulo fala em Colossenses 3,14, a dívida que nos era contrária, o Senhor cravou-a na cruz, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Mas só que Mateus ainda não se contentou só com isso. Ele coloca mais um predicado em Jesus Cristo, ele anuncia mais um predicado. O terceiro predicado que ele anuncia é que Jesus é o profeta. Jesus é rei, Jesus é sacerdote, o sumo sacerdote, e Jesus é o profeta do mundo. Mateus não rejeita esse predicado na apresentação de Jesus Cristo. Ele apresenta os seus leitores que Jesus é o profeta. E na teologia, quando nós falamos desses três segmentos, desses três predicados de Jesus, Jesus é o rei, Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o profeta. A teologia chama isso de tríplice ofício messiânico de Cristo. O tríplice ofício, o tríplice ministério de Jesus como a segunda pessoa da Trindade. Como a segunda pessoa da Trindade, Jesus, ele é o profeta de Deus, da Trindade, ele é o rei dos reis, e ele é o sumo sacerdote daqueles que se aproximam a ele. Quando nós olhamos para o texto, Jesus como profeta, nós vemos que por 3 vezes Jesus foi tentado. A Bíblia diz que 3 vezes o diabo chegou para Jesus e tentou provocar Jesus em tentação. Verso 3, verso 6 e verso 9. Por 3 vezes Satanás se levanta em direção de Jesus, tentando tentá-lo. Mas a Bíblia vai dizer que por 3 vezes Jesus venceu Satanás. Por 3 vezes Satanás foi vencido. E como Jesus venceu Satanás? A Bíblia vai dizer que ele usou a palavra de Deus para vencer Satanás. Ele usou a Bíblia Sagrada, ele usou as Escrituras para poder vencer Satanás na sua tentação. Jesus é a boca de Deus na terra, a revelação plena de Deus. Jesus é aquele que fala do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó.
Nós ouvimos de Deus através de Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 18 vai dizer: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem revelou a nós. Jesus é o profeta de Deus que revela ao Pai a humanidade. O amor de Deus que estava escondido, o Deus que estava escondido, que ninguém conhecia e conseguia conhecer, Jesus Cristo vem à terra para revelar a nós e mostrar o amor de Deus para as nossas vidas. Os nossos pecados foram perdoados em Jesus Cristo. Ele revela isso para nós. Nós conhecemos sobre Deus através do ministério profético de Jesus Cristo, ofício dele, revelar o Pai à humanidade. Mateus nos fala o seguinte: Jesus é profeta, ele fala da parte de Deus, ele fala da parte do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e nós ouvimos os mistérios de Deus através de Jesus. Mas Mateus não para por aí. Jesus é rei, Jesus é sumo sacerdote, Jesus é profeta, mas Mateus dá mais um predicado para Jesus Cristo no seu texto. Ele fala: Jesus é homem. Jesus tem um predicado de ser homem, e por ser homem, Jesus possui em si todos os predicados referentes à humanidade, só que sem pecado. Jesus é homem. A Bíblia vai dizer lá no verso 1 do capítulo 4, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz que Jesus foi tentado. Jesus foi tentado porque ele poderia ser tentado. Ele tinha necessidades que passam pela humanidade. Na filosofia nós chamamos isso de contingência. Existem limitações na humanidade, e por isso o ser humano tem a capacidade de ser tentado, porque existem limitações. E aqui Mateus fala o seguinte: Jesus foi tentado, Satanás se levantou porque achou que poderia vencer Jesus. Jesus foi tentado. Jesus possuía todos os predicados da humanidade. Em Hebreus capítulo 4, verso 15, o texto vai dizer o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus Cristo, ele é homem. Jesus Cristo não é um espírito evoluído do 10º grau, como diz algumas religiões. Jesus Cristo não veio de um outro planeta para vir à Terra para mostrar uma mensagem, como diz algumas ideologias. Jesus Cristo não é uma reencarnação de outros seres. Não, Jesus Cristo não é esse. Jesus Cristo não é um espírito fantasmagórico, como diziam os gnósticos do século I, que tinha a aparência de ser humano, mas não era. Para Mateus, Jesus é homem. Jesus é homem por ele ser homem. Ele teve fome, sentiu frio, ele chorou, ele irou, ele sofreu, ele foi tentado, ele conheceu todas as nossas fraquezas, ele conheceu todas as nossas mazelas. Cristo foi homem, ele conhece as nossas limitações, ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe como nós somos, ele conhece as nossas dificuldades, ele sabe nesse exato momento e reconhece as dificuldades que nós passamos em nossa vida. Ele sabe o medo que nós temos em nosso coração. Ele sabe quando nós estamos com medo dessa crise que está à nossa volta, crise de doença, crise de desemprego, crise de alimento, as coisas aumentando, o salário diminuindo. Ele reconhece e sabe essas necessidades porque Jesus é homem. E ele foi tentado em todas essas coisas. Ele próprio disse: o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Jesus naquela cruz,
Ele subiu naquela cruz como homem para reparar a nossa ofensa. O texto vai dizer, lá em Gênesis, que o mal, a maldade que está no mundo, ela entra no mundo por causa da humanidade. As pessoas tentam jogar a culpa para Deus. Se Deus existe, por que existe tanto mal no mundo? Existe tanto mal no mundo porque existe o homem. O homem gerou a maldade, e gerou o mal porque quis desobedecer a Deus deliberadamente, com isso se afastando da eterna bondade de Deus, ficando à mercê da corrupção do corpo e da alma, e com isso tem a maldade, ao ponto do profeta dizer o seguinte, dizer em revelação, e Deus falando com o profeta, que procurou em Israel aquele que pudesse ficar entre a brecha, mas não o encontrou. Mas Jesus é essa pessoa, Jesus é esse homem, aquele que pode ficar na brecha, a brecha que existe entre nós e Deus, a brecha que existe entre a humanidade e o Senhor Todo-Poderoso, e através do sacrifício de Jesus Cristo, nós podemos entrar no santuário de Deus. O livro de Hebreus vai falar isso, tendo a ousadia de entrar no Santo dos Santos, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado o nome do Senhor, porque Ele é homem também. Mas para Mateus, Jesus Cristo vai além. Para Mateus, Jesus coloca mais um predicado e informa mais um predicado para a sua geração. Jesus é rei, Jesus é sumo sacerdote, Jesus é profeta, Jesus é homem. Mas o quinto predicado que ele fala de Jesus Cristo, ele fala que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Na teologia nós chamamos isso de falar que Jesus Cristo é homem. Jesus Cristo possui todas as pessoalidades da humanidade. E Jesus Cristo é Deus. Jesus possui todas as pessoalidades da divindade de Deus Todo-Poderoso. Isso nós chamamos de união hipostática. União das hipóstases. Hipóstase é um termo em grego, quer dizer pessoa, traduzido para o português. União das pessoas no ser de Cristo Jesus. Jesus é Deus. Mateus 3,17, o texto vai dizer o seguinte: e eis uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Igreja, Jesus é o Filho de Deus, dito pelo próprio Deus nas Escrituras. Uma voz no céu disse, este é o meu Filho amado. Jesus é o Filho de Deus, e na tradição do primeiro século, dizer que é filho de alguém, é dizer que você tem autoridade em favor desse alguém, você tem a mesma autoridade dele, você pode se colocar no lugar dele, filho de Abraão, filho de Jacó, filho de Deus. Por isso que Israel tinha o cuidado de dizer o seguinte, nós somos filhos de Deus em Abraão, porque ao dizer filho de Deus somente, a pessoa está se colocando como Deus, tem autoridade para se colocar no lugar do Deus Pai Todo-Poderoso. Quando Jesus disse isso, foi uma revolução em Israel, foi a sentença de morte. Marcos capítulo 14, versos 61 e 63 vai dizer o seguinte, ele porém, ele Jesus Cristo, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote, ele disse, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou, e vereis o Filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, que mais necessidade temos de testemunha? Quando Jesus disse que Ele é o Filho de Deus, Ele estava proclamando o seguinte, dizendo o seguinte, eu sou Deus também. Jesus não é um homem comum, Jesus não pode ser simplesmente um psicólogo, o maior psicólogo, Jesus não pode ser apenas o maior assistente social, o maior advogado, Jesus não é apenas um revolucionário, um inconformado com o sistema. Para Mateus, Jesus é Deus.
Sim, ele sofreu, ele chorou, ele passou por dificuldade, mas também ele deixou uma incógnita na cabeça dos discípulos. Lá em Mateus capítulo 8, verso 27, parte B, os discípulos viram um para o outro e dizem o seguinte: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Esse, meu amigo, você que está em casa, esse a qual o mar e os ventos obedecem, é Deus, é o Deus unigênito, o Filho do Deus vivo, a segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que João vai dizer lá em João 3,16, que Deus enviou o seu Filho amado, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus é Deus, o próprio Deus entra na história, movimenta a história, para que o homem perdido em pecado, caminhando para o inferno e para a perdição eterna, pudesse encontrar a salvação. Hoje, igreja, nós temos vida em Jesus, porque Jesus veio ao mundo, Jesus venceu as suas batalhas, Jesus veio ao mundo e venceu as suas batalhas, venceu a tentação, venceu os sofrimentos, venceu as dores, venceu a morte, e agora Ele vence as nossas batalhas também. Ele é Deus, Ele vence as batalhas que nós temos dentro do lar, Ele vence as batalhas que nós temos dentro do trabalho, Ele vence as batalhas que nós temos dentro da sociedade. Nós não estamos sozinhos para caminhar. Jesus, Deus, homem, rei, sumo sacerdote e profeta, Ele está conosco todos os dias, todos os momentos. Esse é Jesus Cristo para Mateus, é esse Jesus Cristo que Mateus apresenta para os seus leitores, apresenta para aqueles que estão no primeiro século e fala conosco. Queria convidar o grupo de louvor aqui na frente. E é por isso, igreja, e é exatamente por isso que os céus louvam ao Senhor. O verso 11 que termina essa introdução de Mateus vai dizer o seguinte: com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. É por isso que os anjos louvam ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que a igreja se reúne e não deixa de se reunir para poder louvar a Jesus Cristo. Nós louvamos o seu nome, igreja. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que, quando nós saímos daqui e fomos para nossas atividades diárias, estivemos dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, é esse Jesus Cristo que está conosco, o Deus homem, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o sumo sacerdote, o profeta que fala de Deus aos nossos corações, o próprio Deus. Esse é o Deus que nós servimos. É por isso que diante dele nós nos prostramos a cada dia, é por isso que nós cantamos, é por isso que nós lemos a Bíblia, é por isso que nós abdicamos de tantas coisas que o mundo tem a nos oferecer. E a cada dia o mundo chega com seus manjares para cada um de nós oferecendo, e é por isso que nós dizemos não. Esse é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Grande é o nosso Senhor Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é o Deus eterno, o nome que está acima de todos os nomes. Todo o resto, tudo é infinito, é finito, limitado, corruptível. Só Jesus Cristo é infinito, eterno, incorruptível, santo, santo e santo, como diz os anjos ao redor do trono: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo é o Senhor Jesus Cristo que verteu o seu sangue por nós, o nosso Salvador. Por isso que nessa manhã nós podemos dizer quem é Jesus, o Santo de Deus enviado para nós, o nosso Rei. Não é o STF, não é o Legislativo, não é o Executivo,
não é nenhum governo humano. O nosso governador é Jesus Cristo. É Ele que reina sobre nossas vidas. É Ele que tem que dizer para nós o que nós temos que fazer. Não é a sociedade à nossa volta. Louvamos o nome do Senhor. Grande é o nosso Deus. Vamos louvar a Deus. Louvado o nome do Senhor.